Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como ler um gráfico da Bolsa de Valores, como você vai ler um gráfico de preços. É um vídeo para iniciantes. Se você já acompanha o canal há mais tempo, é evidente que você já sabe ler um gráfico. Antes da gente cair dentro desse vídeo, eu quero te convidar a abrir uma conta no BTG Pactual, que é a nossa corretora parceira de Bolsa de Valores brasileira. É no BTG que você vai encontrar as melhores condições para investir e para fazer trade, inclusive a melhor plataforma do mercado, plataforma Profit Chart Pro. Você consegue de graça a plataforma Profit, seguindo ali, as condições, tem que executar um mínimo de ordens por mês, mas você consegue o Profit Chart Pro, você consegue o melhor atendimento que a gente tem hoje no mercado e você consegue a segurança que só o maior banco de investimentos da América Latina pode te proporcionar. Então eu vou deixar o link para você abrir conta no BTG na descrição do vídeo. Então se liga aqui que eu estou num quadro branco para a gente entender o conceito primeiro de eixo X e eixo Y. Então é o seguinte, vamos entender primeiro que a gente vai ter aqui eixo X, deixa eu escrever aqui, ó, X, que vai ser o tempo. Já vai ficar bem claro, vai ser tudo bem explicado aqui. E a gente vai ter aqui o eixo Y, vai ser o nosso preço. Então pessoal, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma ação, qualquer coisa, A gente pode ter uma commodity, a gente pode ter um índice, a gente pode ter o dólar na paridade real, mas vamos dizer que a gente tem aqui uma ação. O que quer dizer eixo tempo e eixo preço? Quer dizer que uma ação, ela vai estar sendo negociada em diversos preços diferentes, porque é um livre mercado, então a gente tem ali às vezes mais demanda, às vezes tem mais oferta, então o preço está sempre oscilando. O preço não é congelado, determinado pelo governo. Então, como fica oscilando, a gente pode ter aqui, ó, uma ação que estava saindo a R$7, tá? R$7 aqui. Então, nesse preço é R$7. Já posso apagar aqui, ó. Vou botar aqui embaixo, eixo Y. R$7 estava sendo negociada a ação. Ou seja, aqui mais embaixo pode ser o R$6,90. Mais embaixo vai ser o quê? R$6,80. Então, a ação está sendo negociada em diversos preços. E o tempo é o quê? É justamente, vamos botar aqui, que aqui fosse 10 da manhã, aqui fosse meio-dia, ó. Então, 10 da manhã, ó, nessa reta aqui às 10 da manhã estava saindo negócio a R$6,90. Então, essa ação estava sendo negociada a R$6,90. Se você quisesse comprar, você podia lá clicar o botão comprar a mercado às 10 da manhã, ia estar saindo a R$6,90. Mas com o decorrer ali do dia, a gente viu ela se deslocando, subindo para R$6,91, R$6,92, R$6,93. E aí, meio-dia, ó, nessa reta aqui, meio-dia, ela estava sendo negociada a R$7. Então beleza, agora vamos ver aqui na prática como funciona. Isso daqui a gente chama de gráfico de linha, beleza? Então o gráfico de linha é o mais simples possível. Aqui embaixo a gente tem o que? O eixo tempo, tá? Então tá vendo aqui, terça-feira, 24 de janeiro de 2023, às 10 da manhã, beleza? E aqui no canto vocês podem ver diversos preços, tá? Então nesse momento a gente tem aqui, por acaso, tá? Selecionei uma ação aleatória aqui, CVC. A gente tem aqui sendo negociada a R$4,38. Então fica claro aqui para você que está começando a querer entender como ler um gráfico da Bolsa de Valores, como ler um gráfico para você talvez um dia fazer trade ou até investimentos com isso. Fica bem claro para você que a ação, ela vai estar sempre, ou qualquer ativo, tá? Não é só ação, qualquer ativo na Bolsa de Valores, o tipo de gráfico mais comum que você vai ver vai ser o gráfico aqui com o eixo tempo e o eixo preço aqui na vertical. E esse gráfico aqui, pessoal, gráfico de linha, ele é o mais simples, para eu fazer essa aula, para você começar a entender a questão dos eixos, para você aprender como ler o gráfico, ele é o mais simples, tá? Mas por ser mais simples, ele contém menos informações. Então, qual seria o gráfico, que você vai encontrar muito aí? E a primeira vez que a gente vê esse gráfico, a gente acha estranho, Parece até umas pecinhas do jogo Tetris, mas é o tal do gráfico de candlestick. Então, eu vou chegar aqui em cima e vou mudar. Então, a gente permanece com a mesma lógica aqui que a gente estava estudando, do eixo tempo e do eixo preço. Só que agora a gente tem mais informação aqui na mesa. Então, vamos entender melhor, vou até aproximar, vamos entender melhor. Aqui no caso, pessoal, cada um desse é uma vela ou candle, tá? Isso daqui é o gráfico de candlestick. Então, quando for vermelho, significa que ele abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo, mas teve negociação aqui e teve negociação aqui, que são as sombras. Então, vamos do zero
candlestick a gente tem duas coisas, corpo e sombra. Então, sombra ou pavio, né? Você também vai escutar o pessoal falando aí, são esses risquinhos aqui. E o corpo é justamente essa parte aqui maior, tá? O corpo, ele vai estar mostrando a diferença aqui do preço de abertura e de fechamento. E o pavio ou sombra vai estar mostrando o ponto máximo de negociação e a mínima negociada. Quando ele é verde, significa que ele é um candle altista. Quando é vermelho, é um candle baixista, ou seja, ele fechou num preço mais baixo do que ele abriu, quando é vermelho, e quando for verde, ele fechou num preço mais alto do que ele abriu, tá? Então o preço se deslocou para cima nesse candle verde. Então vamos entender o seguinte, esse candle aqui que a gente está olhando, ó, esse candle vermelho. Se ele é vermelho, você já sabe, pô, beleza, então ele abriu nessa região aqui, fechou nessa, só que a gente sabe que houve uma negociação aqui. Mas como assim abriu e fechou? Então, tá vendo aqui gráfico de 15 minutos. Posso escolher aqui qual é o período que eu vou ver, mas o gráfico de 15 minutos, ele mostra que cada candle desse tá mostrando 15 minutos de negociação nas ações aqui da CVC. Então, 15 minutos, vamos ver aqui, ó, 15 minutos, segunda-feira, 30 de janeiro, às 10 horas da manhã, a gente teve aqui, quando abriu ali o mercado, né, mercado à vista na Bolsa de Valores, ele vai abrir 10 da manhã. Então, 5, tá vendo ali, lá no canto, ó, a gente vai vindo aqui, para vocês não esquecerem, ó, do eixo preço, a gente vê aqui que abriu a 5,14. Então, como é um gráfico de 15 minutos, isso significa que durante 15 minutos houve um deslocamento de preço, chegou a oscilar até aqui em cima, que a gente tem essa sombra, ou seja, ele foi lá no 5,20, beleza? Também desceu, ó, veio até aqui embaixo, tá vendo essa sombra aqui inferior? Então, ele veio a 5,7, mas ele acabou fechando, ó, fechando a 5,9. Então, é isso que tá mostrando pra gente o gráfico de candlestick, tá? Ele vai mostrando onde abriu, onde fechou, qual foi a máxima e a mínima negociada, e a partir disso, a gente consegue extrair informações quanto à briga de compradores e vendedores. Ou seja, o candlestick, quando ele tiver um corpo grande, ele vai estar mostrando convicção. Como nesse caso é um candle vermelho, está mostrando convicção dos vendedores. Quando for um candle verde, ó, com corpo grande, ó, comparado com os anteriores, tá vendo que todos são menores do que esse? Então teve aqui uma convicção na compra. Quando você tem muita sombra, ó, vamos ver nessa região aqui. Quando você tem sombra muito grande para todos os lados, ó, tem uma muito grande para cima e aí no candle seguinte tem uma sombra grande para baixo. Isso mostra indecisão do mercado. Ou seja, o mercado aqui, ó, vou apagar aqui esse candle verde. O mercado chegou a subir isso tudo, mas ele não se sustentou nesses patamares dos R$4,48. Ele depois caiu tudo isso e foi fechar lá nos R$4,42. Então a gente percebe que nessa região toda aqui em cima, ó, a gente vê sombras, tá? Então tá tendo aqui o que? Uma pressão vendedora, mas não quero começar a entrar em outro assunto, tá? Isso aqui é suporte e resistência, tem aula no canal. O importante aqui nessa aula é fazer você entender como ler o gráfico, tá? Então, beleza, a gente já entendeu, 10 da manhã, a gente estava saindo do negócio às 5,14, teve todo um deslocamento de preço para cima e para baixo, mas às 10h15 da manhã, já que é um gráfico de 15 minutos, cada candle aqui representa 15 minutos de negociação, às 10 horas e 15 minutos, ele fechou aqui o mercado, tá? Fechou na região dos R$5,08 e abriu o candle seguinte, beleza? Abriu o candle seguinte, abriu nessa região, se ele é vermelho, a gente sabe que ele abriu aqui, fechou aqui. Se fosse verde, tudo bem, a gente ia falar, não, peraí, fechou aqui, só que, né, bagunçou ali o preço, alguém bateu forte no mercado, ele abriu já ali embaixo, se fosse um candle verde, tá? Mas aqui nesse caso, ele abriu aqui, teve negociação até aqui embaixo, ó, tem uma pequena sombra inferior, então teve negociação nos R$4,99, mas subiu um pouquinho e fechou ali nos R$5. E assim foi indo, ó, você vai vendo ali embaixo, no eixo tempo, 10h45, 11 da manhã, 11h15, 11h45, meio-dia, e você vai vendo aqui, ó, no eixo preço, você vai vendo o preço que está saindo em dado momento do dia e você vai vendo se os candles estão te indicando se você vai ter uma probabilidade de continuar com essa tendência de baixa que está acontecendo aqui nesse gráfico. Então, pessoal, essa aqui foi a aula básica, aula 0 de como você aprender a ler um gráfico. Posso depois continuar aqui e avançando gradativamente, adicionar indicadores como média móvel, mas essa aqui a intenção foi pegar a galera crua mesmo para mostrar como ler um gráfico da Bolsa de Valores. E antes de você sair desse vídeo, eu quero te lembrar que a corretora BTG Pactual é hoje considerada a melhor corretora para você
que quer investir na Bolsa de Valores, para você que quer fazer day trade na Bolsa de Valores. Então eu vou deixar um link na descrição para você abrir conta no BTG Pactual. E é isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço!